Boa noite a todos e todas. Antes da gente chamar o nosso convidado e eu fazer, já saudando a todos os presentes nessa noite em nome do Lourdes Marques, eu gostaria de convidar o professor Jorge Gomes para nós prestarmos aqui. Ai, que bom esse. Eu acho ótimo, porque acho que não está tão quente que não dê para cantar só com ar-condicionado, Porque eu acho uma coisa insuportável esse barulho. Esse também? Esse aqui é pior que o outro, eu acho. Dá para deixar? Acho que deixa por enquanto mesmo. Eu gostaria de chamar o professor Jorge Gomes, a gente combinou, eu pedi que ele fizesse isso, que nós queremos aqui fazer uma pequena homenagem a um companheiro, a um camarada, uma belíssima história de luta, que nos deixa hoje. Então, o professor Jorge vai falar um pouquinho, vai trazer aqui um pouquinho da história do Paulinho Fonteles. Boa noite a todos os companheiros e companheiros que estão presentes. Eu espero não lhes importunar, mas hoje em Belém do Pará, muito jovem, ainda aos 40 e poucos anos, faleceu Paulo Fonteles Filho. Seu pai já foi assassinado num conluio pelo latifúndio e as forças de repressão unidas da ditadura, logo após o final de 1985 para 86, se eu não me engano. O Paulo Fonteles nasceu, assim como o irmão seu, na prisão. Eu vou me permitir aqui, porque agora, em setembro, precisamente no dia 18, ele lançou uma carta, o Ivan, que gentilmente vai apresentar ali a foto dele, também apresenta para vocês e recomendo o acesso ao blog dele, porque o Paulinho era um poeta, um escritor, integrava a Comissão da Verdade do Pará, e tem uma história de militância que herda do seu pai, da sua mãe, e certamente o que ele disse ao general Olimpo Mourão dias atrás é uma resposta de muitos de nós, aqueles que defendem a volta dos militares. Especialmente aqui, então, também com uma deferência, a professora Bia, a professora Gláucia, eu, acho que somos os três daqui, a Luiz também, que pertence à Comissão da Verdade da UFSM, o que está dito aqui especialmente nos representa. Carta aberta ao general Antônio Hamilton Mourão, por Paulo Fonteles Filho. Caro general Antônio Mourão, este sábado, dia 16, é que se multiplicam vossa manifestação nas redes sociais, blogs, sites, portais e afins por conta da tua última palestra em Brasília, em evento ligado à maçonaria, quando, em ameaça velada, falaste abertamente de intervenção militar, como se contasses com o amparo de teus companheiros de armas, ou seja, o próprio generalato tupiniquim. Na caserna, o tiro parece ter saído pela culatra. Ao invés de um palavrório decente, apazigador, em momentos de crise democrática, sim, porque a democracia e os direitos do povo foram usurpados por Temer e sua quadrilha. Assistimos atônitos à cantilena de um militar estreludo, talvez um delfim tardio dos tiranos que ensejaram o golpe militar em 64 e que levaram as Forças Armadas brasileiras a cometer crimes hediondos, de lesa pátria, com torturas, assassinatos, exílios, perseguições, censura e desaparecimentos forçados. Entre militares decentes deve-se estar passando vergonha, muita vergonha. Sim, porque quero crer que há militares decentes, gente preocupada com o futuro do país, que detesta a verborragia bolsonazi e o discurso do medo próprio dos fascistas de plantão, ávidos por quarteladas, linchamentos e carne humana violada. Confesso, general Dejonte, estou me remoendo. O sentimento que nos alcança é de uma sombra. Meus amigos, família, pessoas que amo estão intimidadas, sequestradas pelo pavor que tal irresponsabilidade enseja. Os dias estão muito estranhos, e o medo é uma potente arma ideológica, assim foi no Reich de Hitler ou no Brasil Grande de Garrasta Azul. Sabe, general, sou de uma geração de perseguidos políticos. Meus pais eram estudantes da Universidade de Brasília, amantes das liberdades, de Chico Buarque, dos Beatles, e sem cometer qualquer tipo de crime, a não ser de opinião, foram presos em outubro de 71 e submetidos a terríveis torturas, além de condenações pela famigerada Lei de Segurança Nacional
dispositivo que transformou o Brasil num purgatório de lobos bem felpudos, como o coronel Brilhante Ustra, para quem não sabe, santamariense, ou o major Sebastião Curió, conhecidos torturadores. Eu nasci na prisão e tive um irmão Gerardo no cárcere. O serpentário dizia que filho dessa raça não deve nascer. E isso ocorreu dentro das dependências do próprio Ministério do Exército, lugar onde dá expediente como servidor público federal. Deve saber que no subsolo do teu ganha-pão foi uma espécie de partido secreto da infâmia. Minha mãe, General Mourão, me pariu com 37 quilos, foi cortada e costurada sem anestesia num dia em maio. A mãe do Paulo, professora na Federal do Pará. Depois de nascido entre as feras, fui sequestrado porque não haviam algemas para os meus pulsos de recém-nascido. Imagina que um bebê de poucos dias era considerado inimigo do status quo. Aliás, muitas crianças assim foram tratadas pelo regime do terror, como nós, o Cristo perseguido por heróis. Talvez a Isilda, minha mãe, atualmente professora, tenha sido a única mulher a ter tido 2 filhos na prisão. Sob peia, meu pai foi morto em 87 e seu assassinato organizado por um ex-agente da Comunidade de Informações, James Villa-Lopes, Paulo Fonteles pai, amoroso de 5 filhos, era advogado e defendia trabalhadores rurais na Amazônia. Indo para o final, então, o que o Brasil precisa, general, com urgência, é a reconstrução da democracia. Um judiciário independente, uma mídia imparcial, um parlamento sensível aos interesses da maioria na forma do respeito ao voto popular, de mais direitos, de Estado democrático e defesa da soberania nacional, além de uma forte cruzada contra a ignorância, o desemprego, a pobreza, a violência, a corrupção, o racismo, a misoginia e a homofobia. O fascismo levará o país à convulsão, além das vidas de uma geração que tem a responsabilidade com a felicidade coletiva. É muito doloroso falar sobre isso, general Antônio Mourão, e lembrar que muitos foram mortos pela histeria malsã que repetes, como um ventríloco de Satanás. Mas minha tarefa também é a lembrança de que os tombeiros que mancharam nosso solo de vergonhas, como na escravidão ou na ditadura militar de 64, jamais poderão ficar impunes. Tenho pena de ti, general. Estás num quarto escuro e sem janelas, vítima da própria bilis que lanças no ar. Paulo Fonteles Filho, presente. Bem, vamos lá. Depois dessa homenagem, então mais uma vez, bem-vindo a todos. O tema dessa noite, o grupo aí do Lud Marx testemunha disso, né? Da importância que a gente dá para iniciar o debate a partir das questões relacionadas ao mundo do trabalho. E tivemos a sorte, né, de conseguirmos, dentro de uma agenda lotada do professor Giovanni Alves, que ele viesse até aqui, depois de tantos compromissos, para falar conosco. Vamos aproveitar enquanto está terminando o nosso dinheirinho do CNPq, que a gente consegue trazer o professor, né? Fazer muito bom proveito dele. Então, nós queremos com muito carinho o professor recebê-lo com a salva de palmas, né? E seja bem-vindo, e tenho certeza que aproveitaremos muito a sua vida aqui. Bom, o mesmo que eu disse hoje à tarde, eu disse para o professor Giovanni, que eu não vou ficar lendo o currículo dele aqui, né? Eu só vou dizer que o professor Giovanni é professor livre docente da Unesp, e a maioria dos que estão, aliás, muitos estão aqui, porque o professor Giovanni aqui está, conhecem e sabem que ele é uma das referências, né, das discussões no mundo do trabalho e do seu comprometimento, né, da sua análise engajada dentro das questões que envolvem o mundo do trabalho. E eu disse para o professor que no lugar de fazer a leitura do currículo, a gente vai fazer o que fez hoje à tarde. Nós vamos pedir que ele historie um pouco da sua trajetória e nos conte, ele não quis me contar, que quer deixar para contar aqui, né, eu estou curiosa, o seu encontro com Marx. Como é que foi, que dia, quando, quais o que mudou na sua vida? Com a palavra, professor Giovanni. Bom, boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Tá ligado, tá? Tá.
Bom, tudo começou quando eu tinha... Não, que na verdade, essa é uma forma muito criativa de nós começarmos uma palestra, né? Dando esse testemunho. Porque o meu caminho para Marx, né, pegando o texto lá do Lukács, né, meu caminho para Marx, ele é um caminho um pouco curioso, porque eu comecei a me aproximar do materialismo histórico, né, quando eu comecei a trabalhar no banco. Eu fui bancário durante 12 anos na Caixa Econômica Federal. Segundo bancário. Isso aí mereceria uma pesquisa, porque dessa categoria de bancários saiu muita gente. Né? Então, antes eu era um estudante de Ciências Sociais na Universidade Federal do Ceará, sou de Fortaleza, e era um acadêmico, era um jovem indignado, quieto. Isso em 1983, né? Eu entrei no curso de Ciências Sociais em 1981. Aí eu fui chamado para trabalhar no banco. E antes, na universidade eu andava com um livro do Max Weber embaixo do braço. Eu não, olha, para falar a verdade, eu não tinha experiência, nem de partido, nem de movimento estudantil. É incrível, né? Eu era meramente um jovem, pequeno burguês, indignado, inquieto, e que talvez o próximo que eu cheguei do marxismo foi a teoria crítica, Herbert Marcuse. Marcuse, Sartre, olha só, a coisa do existencialismo, era o meu caminho. E nas ciências sociais era Weber, Max Weber. Era um pouco assim perdido, porque na verdade eu me aproximei do marxismo no calor da luta mesmo, daquela experiência, e aí foi que eu me aproximei dos sindicatos bancários, que na época, né, os sindicatos bancários tinha direção do PCB, do PCdoB, né? E me aproximei do PCB, então quer dizer, sindicato e partido, e aí eu dei um salto para a teoria. É uma coisa curiosa, né? Eu não saio da teoria para a prática, eu saio da prática para a teoria, e estou até hoje, né? Essa experiência para mim foi fundamental. Foi fundamental porque esses 12 anos que eu trabalhei no banco, né, eu rompi com aquela miséria da academia, né? Inclusive tem colegas que são marxistas, mas é um marxismo muito imbuído de um marxismo de cátedra, né? Da academia, e eu não, eu fui sindicalista, né? Fui dirigente partidário, e para mim ler Marx e Engels era só reencontrar com essa vida, com essa praxis, com esse elemento que até hoje eu tenho essa vinculação. Eu acho que essa foi uma experiência muito marcante para mim, essa experiência de ter um vínculo com o movimento social, sindical, da classe, do proletariado, da luta, algo que é um privilégio, porque hoje a juventude ela muitas vezes não tem essa oportunidade de ser explorada, porque a exploração, gente, é uma escola, é a escola da vida, certo? Eu digo isso porque isso é fundamental na constituição da personalidade.
E a personalidade que eu tenho é exatamente essa, de estar sempre vinculando a teoria, o marxismo com a vida, com o movimento da vida, da prática sensível, daquilo que muitas vezes a academia se distanciou, e mais do que nunca, com essa coisa do academicismo. O academicismo é um câncer da inteligência crítica, né? Porque você tem uma idiotia. O Lenin falava que você tinha uma idiotia parlamentar, você também tem uma idiotia academicista, certo? Agora, ao mesmo tempo, a academia ela foi importante porque eu também rompi com essa idiotia sindical. Então eu fiz esse movimento, eu estou dando um testemunho aqui, uma experiência. Eu acho que fundamental é isso, é você articular a praxis, né? A teoria com a prática, né? A prática com a reflexão, e uma apropriação do marxismo numa perspectiva criativa. Eu sempre fui muito inquieto e ia além daquelas formas, tanto do Partido Comunista, como aquelas coisas que eu li nos livros, que eu sempre procurava pensar, mas o que é que isso tem a ver com essa realidade que a gente vive? Então, eu acho que isso é fundamental, porque o marxismo do século XXI não pode ser o marxismo do século XX, assim como o marxismo do século XX não foi o marxismo do século XIX. Até porque Marx falava que ele não era marxista, né? Porque ele já começava a perceber que toda essa dimensão do epígono, ela causa uma deformação naquela herança, né, marxiana. Por isso que mais fundamental, eu acabei descobrindo uma coisa, mais importante do que ser marxista, ou ter partido de Marx, foi eu ter, nesses anos todos, tenho o que aí, quase 30 anos, né? Eu peguei o espírito da lógica dialética, histórica e materialista. Isso é que é fundamental. Isso foi que propiciou, enriqueceu, inclusive, nas lutas concretas. Então, eu diria que eu respondi, né, esse caminho um pouco enviesado, né, porque faz parte de algo tão distante, né, de uma década. Estava até falando para a Bia, né, que eu faço parte, nós fazemos, eu acho que o Diógenes também, muitos companheiros aqui, de uma geração, que é uma geração que ela está sendo um outro Brasil, pronto, é um outro Brasil, né? É um outro Brasil, que é essa geração que eu fui jovem num país que tinha sindicatos, partidos, tinha comunidades eclesiais de base, tinha associações de moradores, tinha lá fora, queiramos ou não deixava de ser uma referência, tinha a União Soviética, né, por mais de limites de degradação que foi aquela experiência socialista, né? Você tinha uma sociedade que na década de 1980 ela foi acumulando forças para em 1989 levar um candidato ao segundo turno das eleições para a presidência da República, que foi o Luiz Inácio Lula da Silva, né, do PT. Na época que o PT era um partido que não é como hoje, né, que é uma máquina eleitoral, né? Mas naquela época havia militância, espírito, consciência de classe. Quer dizer, o Brasil ele tinha uma força, a sociedade civil, o movimento operário, tanto que nós conseguimos, apesar de todas as dificuldades, colocar na Constituição de 1988 uma parte social que eles estão querendo agora e conseguiram, né, estão conseguindo aí desmontar, né? O governo Temer, na verdade, se fez um golpe para isso. Se fez um golpe para enterrar a Constituição de 1988.
né? Porque ela representa esse espírito de luta de uma sociedade como a brasileira, né? que conseguiu acumular força na luta contra a ditadura, né? E toda aquela geração ali é uma geração que viu a construção da CUT, a construção do PT, a construção de lutas históricas, do MST, de vários movimentos sociais, que, gente, foi uma das maiores décadas do século XX, a década de 1980, eu diria uma década heróica, e, de um certo modo, ela ainda está resistindo, né? Nós fazemos parte dessa geração. Uma geração que um dia vai se extinguir, mas aí vai ficar com os jovens para tentar resgatar essas luzes, não apenas o calor, mas a luz, né? Para tentar pensar, inclusive, como é que é lutar, como é que é a luta de classes nas condições do Brasil, que vai ser muito mais difícil. É que eu vou falar hoje aqui sobre a questão que eu chamo de uma nova era do trabalho no Brasil a partir dessas reformas neoliberais do governo Temer, né? Isso aí eu acho que é fundamental, essa é a grande discussão do momento, né? E tem uma parte da esquerda que não está muito ligada em tentar pensar sobre isso, né? Uma parte lamenta, tem o muro das lamentações, né? Certo? A outra parte está um pouco com delírio, aquela discussão lá sobre a questão né, aquela coisa meio estranha, né, matar ou morrer, né, o Gessé de Souza e Rui Braga, é uma coisa meio complicada, ali parece, né, aqueles bang-bang lá dos anos 50, né? Mas a discussão fundamental, gente, é nós tentarmos, de uma forma científica, identificar, afinal de contas, no que é que estão transformando o Brasil. Essa é a questão. Essa é uma questão que a gente tem eu vou tentar colocar alguns elementos aqui, eu estou já, viu, Bia, já estou começando a minha fala, e o tempo, né, vamos dar um tempo aqui, você dá, porque depois tem uma conversa aí com o público, né? Sim. Certo? Eu quero aproveitar esse momento aqui para dialogar com vocês, eu acho a parte mais interessante é exatamente essa interlocução. Então, a minha exposição, ela vai estar sendo elaborada em cima dessa grande interrogação. Não apenas que país é este, mas no que é que estamos nos tornando, certo? A partir do golpe de 2016, quando a gente mal tentou responder, né, do que é que nos tornamos a partir do golpe de 1964, aconteceu outro golpe, né? Então essa é a miséria brasileira, né? Que é um conceito que nós temos que estar. Isso é um conceito, hein? Miséria brasileira é um conceito, né? José Chazin, né? Mas ele vai na linha lá Karl Marx pensou a coisa da miséria alemã, certo? Nós temos uma miséria brasileira que nós temos que estar resgatando, né, para entender um pouco que país é este, né? Um país que tem essas características, o país que tem o Michel Temer, um país que tem um Luiz Inácio Lula da Silva, que tem um Sérgio Moro, que tenha, enfim, tudo isso que nós estamos assistindo aí na tela da Globo, que fazem parte de um país que está vivendo um momento muito específico da terceira longa depressão da economia capitalista. Isso aí eu quero estar situando, né, dentro dessa processualidade histórica, porque eu aprendi assim, que uma perspectiva marxista, ela tem que levar em consideração a totalidade concreta. Nós temos que levar em consideração a totalidade concreta do capitalismo mundial. Porque o Brasil, ele nasce integrado neste movimento. Não nos esqueçamos, o Brasil, ele nasce com o capital. Brasil, 1500, certo? O capital, Marx diz isso aí
né, no Capital, ele fala que, né, que você pode, o século XVI, né, que você tem, de fato, a inauguração do que eu chamo de primeira modernidade do capital, né? Que ainda é um capitalismo mercantilista, mas é um capitalismo que vai já constituindo ali elementos, né, de um mercado mundial que só vai se concluir lá no século XIX, né, com o capitalismo industrial. Mas ali você já tem elementos, quer dizer, o Brasil ele se integra nesse circuito de produção de mercadorias no século XVI como uma colônia de exploração. Quer dizer, o Brasil ele se forma como uma colônia de exploração. Isso muita gente, às vezes, a gente não pensa a nossa particularidade. É a particularidade da objetivação do capitalismo no Brasil. Certo? Isso aí marca, eu diria que é a grande questão que nós temos que estar resgatando essa nossa gênese. Certo? O ano passado, o ano do golpe, né, que foi um ano terrível, né, que eu pelo menos, foi um ano terrível para mim. E ainda continua, mas faz tão pouco tempo, porque se decorreu um pouco mais de um ano e tanta coisa aconteceu, mas é porque parece que você tem uma aceleração histórica, às vezes, num tempo cronológico muito curto. Mas o fato é o seguinte, o ano passado, eu ofereci na Unicamp uma disciplina que eu nunca tinha oferecido, porque a minha área é Sociologia do Trabalho, e é a minha especialidade, mas eu decidi o seguinte, olha, eu vou dar essa disciplina, foi no segundo semestre de 2016, que ela se intitulava, né, Da Escravidão à Terceirização. É uma coisa curiosa que o Gessé acabou de lançar esse livro, A Elite do Atraso, né, Da Escravidão à Lava Jato, né? Mas aí eu falo, da escravidão à terceirização, onde apontamento sobre a miséria brasileira. Né? Aí eu discutia filmes e discutia autores para tentar resgatar, afinal de contas, tentar pensar com as pessoas que país é este, certo? E aí eu pegava Caio Prado Júnior, Neuza Werneck Sodré, Celso Furtado, né? Não peguei Sérgio Buarque de Holanda, nem Paulo Prado, nem Gilberto Freire. Eu peguei esse pessoal que, de fato, deram uma contribuição importante para pensar, porque eu via a necessidade, né, e essa é a função da academia, de estar ligada ao processo que está ocorrendo lá fora, a vida real. Né? O Brasil estava tendo uma convulsão, um delírio, né, uma certa histeria política por conta de um país que estava novamente delirando, as elites estavam novamente usurpando, né, da democracia que e eu disse, não, era necessário fazer essa disciplina. Eu fiz, tal, e foi muito prolífico para mim, porque eu passei a ler coisas que não faz parte. Não sou historiador, sou sociólogo, né? Porque a academia tem isso, a academia tem as especialidades, então se você não é historiador, você não lê certos autores, você não volta a certas temáticas e certos debates, tal, né? Mas enfim, foi muito interessante essa discussão, né? Inclusive a partir do cinema, né? Eu gosto de utilizar essas coisas, então a gente discutiu lá, o que a gente discutiu? A gente discutiu Vidas Secas, discutiu Eles Não Usam Black Tie, né? Enfim, uma série de filmes que retratavam a nossa particularidade, né? Quer dizer, a miséria brasileira. Mas o fato que eu quero chegar em quê? Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte, que o Brasil ele já nasce integrado nesse movimento do capital, né? Do capitalismo mercantilista, dessa nova era, né? A era do capital, certo? Como colônia de exploração, onde a escravidão vai ser uma instituição deste modo de produção. Isso é que muita gente boa às vezes não faz a ligação
entre a instituição e o modo de produção, fica só na instituição. É o caso do Gessé. O Gessé ele vai até a escravidão, mas ele não vai até a raiz da instituição, que é um capitalismo colonial. É o modo de produção, a discussão das classes sociais, né? Fica só na desigualdade social. Por trás da desigualdade social você tem exploração. E, aliás, você tem a superexploração da força de trabalho, que é uma característica desse capitalismo de extração colonial, escravista, dependente, petardio. Então eu fui compondo o nome completo do Brasil. Não tem aquela coisa, nome completo. Você chega num lugar, pede para preencher uma ficha lá, nome completo, né? O nome completo do Brasil é exatamente esse, né? É um capitalismo industrial, dependente e petardio de extração colonial escravista. Está aí a identidade. E aí você tem todas essas características de um país, um dos países mais desiguais do mundo. Basta ver pelos dados aí indicadores, não é preciso ir muito longe, certo? Um país que tem essa particularidade que não dá para... Nós não podemos nos confundir com nenhum outro país que está, inclusive, aqui na América Latina, entendeu? É um país que tem uma particularidade, e essa particularidade ela se traduz nessa expressão, a miséria brasileira. Por quê? Porque é um país que tem uma pulsão golpista, é um país que teve poucos tempos de democracia representativa, democracia política, é um país de cultura oligárquica, é o país que ele formou e deformou classes e camadas e categorias. Quer dizer, parece que a gente não consegue se olhar no espelho, porque se a gente se for olhar, a gente vai ver um monstrengo que é esse país. É um país de miseráveis, é um país que de 70% a 80% das pessoas elas recebem no máximo 1 a 2 salários mínimos. E ainda tem gente querendo falar em socialismo. Já. Porque isso é um processo muito complexo. Eu sou socialista, eu sou comunista, eu luto pelo socialismo. Mas você tem um país que tem que ser visto uma particularidade que não dá nem para comparar com a Rússia czarista. Como alguns companheiros aí falam, comemorando os 100 anos de Revolução Russa, e eles acham que dá para pensar o Brasil como a Rússia de 1917. Enfim, eu sempre acho o seguinte, eu acho que nos momentos de crise, como esse que nós estamos vivendo, e não é uma crisezinha qualquer, é isso aonde eu quero chegar. Sabe por que não é qualquer? Porque essa crise ela ocorre num momento, numa conjuntura mundial muito específica, que o capitalismo mundial ele vive a sua terceira longa depressão da sua história. O capitalismo industrial só teve 3 longas depressões. Não confundir depressão com crise, né? Recessão, certo? Mas eu estou partindo de um autor, um economista inglês chamado Michael Roberts. O Roberts ele lançou um livro em 2016, The Long Depression, onde ele, de fato, numa perspectiva marxista, ele mostra lá com dados com todas as evidências que nós vivemos, de fato, uma terceira longa depressão da economia mundial. A primeira longa depressão, gente, foi a de 1875 a 1893. Essa foi a primeira longa depressão do capitalismo industrial. O que é que aconteceu no Brasil nesse período, assim? Quem é que sabe? Esse período de 1875 a 1893. Que golpe ocorreu aí? Alguém falou, olha, a proclamação da República. Exatamente, foi um golpe. Vocês acham que o Deodoro da Fonseca fez o quê? Depois a Dilma não. Depois o Dom Pedro II. Certo? A oligarquia agrária mudou o regime político. Nenhum conteúdo, só a forma.
certo? Antes, a princesa Isabel tinha, né, Lei Áurea, a libertação da escravidão, que também tudo só mudou a forma, o conteúdo continuou o mesmo, se nós vamos verificar. Mas ali você teve, de fato, uma crise política, uma mudança que, só para vocês verem, muito cuidado com longas depressões. O Brasil é muito sensível a esse movimento da economia mundial. Então, lá fora, essa longa depressão, ela deu origem aqui. Deu origem ao imperialismo, né, ao colonialismo, deu origem a que mais? O imperialismo, as disputas entre as burguesias nacionais, que vai dar na Primeira Guerra Mundial de 1914, só para vocês verem como uma longa depressão, ela gera coisas bizarras no capitalismo mundial. A segunda longa depressão foi a de 1929 até 1942. Quer dizer, o que salvou o capitalismo foi a Segunda Guerra Mundial, não foi o New Deal, certo? Os meus amigos aí keynesianos não acharem que foi o New Deal que salvou o capitalismo da longa depressão dos 30, não, foi a Segunda Guerra Mundial. Que foi uma coisa fabulosa para o capitalismo, porque ele conseguiu se reestruturar, inclusive criou todo um fôlego de expansão capitalista que duraria 30 anos, depois entrou novamente numa crise. Mas o fato é que essa longa depressão, o que é que vai acontecer no Brasil nessa segunda longa depressão? Revolução de 30. Olha só como é um perigo para nós essas coisas de longa depressão. Alguém era para ter falado com o Lula e para Dilma, né? Mas os caras não estudam, não acompanham, não discutem, porque isso aí... A terceira longa depressão, a segunda longa depressão, vocês sabem que deu origem ao que é o fascismo, deu origem às disputas interimperialistas, que no fundo era isso, né? E deu na Segunda Guerra Mundial. A terceira longa depressão é essa que nós estamos vivendo, que ela começa em 2008, com a grande recessão, que essa crise foi uma das crises mais profundas do capitalismo mundial desde 1929. E nós estamos inseridos nessa processualidade depressiva do capitalismo global desde 2008, porque o capitalismo ainda não se recuperou dessa crise. Vai fazer 10 anos agora, em 2018, fazer 10 anos da grande recessão e não se recuperou. Basta ver o último relatório do FMI, ele diz praticamente isso. Diz praticamente isso, olha, as economias estão crescendo, mas estão crescendo a índices inferiores ao que cresciam antes de 2008. Né? As principais economias, se pegar Estados Unidos, União Europeia, Japão, né? Que é o núcleo dinâmico da economia mundial. Essas economias, elas estão crescendo, mas não estão crescendo a taxas que elas cresciam antes de 2008, certo? E tem uma série de vulnerabilidades que o próprio relatório do FMI aponta, isso mostrando que ainda tem risco de afundar de novo. É como se o sistema ele precisasse se reestruturar para poder dar início a um novo ciclo, certo? E é isso que a gente tem que estar acompanhando, né? Porque o Brasil, como ele tem essa dinâmica de estar inserido nesse movimento, é claro que não é só um movimento externo, porque internamente você também tem uma disputa, tem luta de classe, tem disputas políticas, certo? Basta ver que, olha que coisa curiosa, que esse processo quer dizer, o golpe de 2016, ele vai ocorrer também numa conjuntura onde, por mais de 10 anos, um projeto político, né, ele estava sendo sacramentado pelo voto popular.
que era o projeto neodesenvolvimentista, liderado pelo PT. Lula e Dilma. Quer dizer, ganhou as eleições em 2014. Né? Isso há mais de 10 anos. E era um projeto que, o projeto neodesenvolvimentista, por mais limitado que ele seja, ele estava operando mudanças não na estrutura de classes. Não se tocou na estrutura de classe, pelo contrário, se reforçou, a gente pode discutir depois. Mas na estratificação social. E só para vocês verem como que país é este. Esse é um país tão... Você tem um poder oligárquico do capital tão consolidado que nem isso se permite. Não se permite sequer tocar na estratificação social, gente. Estratificação social, para quem faz sociologia, é aquilo que diz respeito a camadas, a status, prestígio, né? Ascensão, mobilidade ascendente de certas camadas, por exemplo, né? Vamos pensar aqui, o subproletariado, os pobres, certo? Os pobres, eles de um certo modo estavam, por conta de uma série de políticas, às vezes tem a valorização do salário mínimo, os programas sociais, de uma série de programas e de transferência de renda, gasto público e tal, foram os que mais se beneficiaram nesses 10 anos de projeto neodesenvolvimentista, né? Isso incomodava, é claro que incomodava, porque também tem um outro elemento, que não é só a questão da estratificação social. Existe o elemento da acumulação de capital, que aí também não vou entrar em detalhes, porque eu quero só mostrar para vocês como isso vai se compondo num quadro, um quadro explosivo. E às vezes a gente estava lá em 2013 e a gente não conseguia ter a percepção que isso ia dar na merda que foi o golpe de 2016. Porque a gente imaginava que ia ter eleição em 2014, que o PT ia ganhar e que nós iríamos navegando, né, aquela coisa porque você tem a ilusão do republicanismo, que a gente acha que, né, como a Dilma falou na ONU, né, que o Brasil tem uma democracia consolidada. Coisa nenhuma. Coisa nenhuma, porque não entendeu que país é este. Não entendeu esse poder oligárquico do capital que está entranhado no bloco no poder, certo? Que não vem de agora, isso aí vem de muito longe, que talvez a gente tenha que entender para saber como é que a gente vai estar fazendo um enfrentamento. Fazendo um enfrentamento porque é um processo político complexo, certo? Para saber lidar, inclusive, com essa questão dos alcances e limites da democracia política no interior dessa ordem oligárquica do capital. E foi o que aconteceu. O que aconteceu foi que, em que medida o projeto neodesenvolvimentista, ele vai mexendo também na dimensão da acumulação de capital, né? Ele vai mexendo porque, veja bem, a valorização do salário mínimo, gente, é uma coisa que não pode ser desprezada. Não pode ser desprezada, porque nesse período aí o salário mínimo ele teve um aumento real de cerca de 70%. Isso tem impacto, inclusive, na aposentadoria, numa série de coisas. As pessoas... lembra aquela coisa de que a classe média estava reclamando que não tinha mais empregada doméstica, porque ninguém queria ganhar... queria trabalhar na fábrica com carteira assinada, garantindo uma série de direitos trabalhistas, previdenciários, do que ficar, né, muitas vezes sendo escrava no lar de classe média. Mas é porque, na verdade, você estava tendo um deslocamento, né, por conta de uma nova perspectiva de valorização do trabalho. Isso nasce tudo dos acordos que foi feito um governo aberto para se negociar, inclusive com as centrais sindicais negociaram com o governo esse programa de valorização do salário mínimo, que inclusive em 2018 vai acabar. Então eu quero ver o que é que vai sair dali. Com certeza o governo não vai mais querer renovar isso daí, né? Então, quer dizer, agora a coisa tem que cair. Você tem a regra
é o seguinte, é você desvalorizar o valor da força de trabalho no Brasil. Porque eles pensam que a partir daí vai atrair investimento e o Brasil vai se tornar, vai crescer. Essa é a lógica do capitalismo neoliberal. Isso é que está na cabeça deles. O Brasil vai crescer. Não duvidem que o Brasil cresça. Eu não duvido que o Brasil cresça. Em 2017, talvez não. Em 2018 vai começar a ter já alguma coisa. Por isso que o Temer está apostando. Eles não são bobos, eles sabem que... Mas a questão não é crescer. A questão é que o crescimento... Olha só, na época da ditadura o Brasil cresceu também. A taxa, inclusive, maior do que a da China. Mas a questão é que se aprofundou a desigualdade social, certo? A concentração de renda, quer dizer, que é a cara desse país. Então, a questão é essa. A questão é que a Dilma, ela enfrentou um lockout de investimento privado. Ela fez uma transferência imensa de recursos do Estado, do fundo público para os empresários, esperando que eles pudessem estar investindo. Eles não investiram. Colocaram tudo no mercado financeiro. Então, quer dizer, foi um erro atrás do outro, que evidentemente é como futebol, né? Imagina aquele time que está num jogo difícil e comete um erro atrás do outro, o que é que você espera? Você só espera o momento do gol. Então, gol da Alemanha, né? Quer dizer, já começou em 2014, né? Quer dizer, o fato é que você tem um processo de que a partir de 2013, esse é o ponto que eu quero chegar, porque eu estou chegando já na reforma trabalhista. A partir de 2013, a burguesia, a Fiesp, a CNI, a CNA, ou quer dizer, todo aquele núcleo orgânico da burguesia brasileira, que tem uma espinha rentista muito mais avolumada do que talvez o governo nem imaginava, porque esse pessoal realmente, a nossa burguesia, o que tem de produção ali é muito pouco, né? Isso vem desde a FHC. O fato é que a partir de 2013 a burguesia não queria mais esse projeto do Palácio do Planalto. Não queria mais. E não é à toa que 2013 é o momento da inflexão de começa, efetivamente ali foi o ano zero do golpe. O golpe começou ali. 2013. 2012 foi a declaração de guerra. Porque no final do ano, a Dilma teve um encontro com lideranças da Fiesp, do empresariado, do agronegócio, certo? Levou para ela todas aquelas reivindicações dos empresários, praticamente dizendo assim, olha, ou você faz a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, tal, quer dizer, fazer isso que o Temer está fazendo, né? Ou então nós vamos ficar insatisfeitos. Mas o fato é que o governo não poderia fazer isso, o governo do PT não poderia fazer isso. Era um governo comprometido com o movimento sindical, com os movimentos sociais. Então, o que é que você tem? Você tem um processo de golpe que começa em 2013. As jornadas, muito financiamento empresariado nacional e internacional, porque tem os interesses internacionais que eu não vou nem estar tocando aqui mais diretamente, mas o fato é que havia toda uma articulação, plano A e plano B, para de fato derrubar esse governo, derrubar esse projeto, mais do que governo, né? Comprar o Congresso Nacional, investir em organizações da sociedade civil para fazer agitação na internet, nas ruas, né? De direita, a direita saiu do armário com a bandeira contra a corrupção, né? Em 2014 se constituiu a Operação Lava Jato, né? Tem uma coisa curiosa, que todas as vésperas de eleições você cria uma operação. Quem lembra da primeira eleição do Lula, que tipo de processo surgiu às vésperas da eleição? Não está não. Então, só para vocês verem que as coisas às vezes são muito claras, a gente é que não quer ver. Como você tem, não é uma teoria da conspiração, é um processo político de luta de classes, numa conjuntura de crise mundial, aonde naquele momento, nesse país,
vamos utilizar a palavra mais, né, impressionista, as elites quiseram de fato, né, mudar o rumo das coisas. E o rumo das coisas é o seguinte: queremos acumular mais, criar um novo padrão de acumulação capitalista no Brasil, porque esse capitalismo está nessa tremenda crise. Basta ver, tem um dado que inclusive quem é que mostra, o Robert nesse livro, um gráfico que eu poderia ter trazido, mas ele mostra a queda da taxa média de lucros das corporações aqui no Brasil, se a gente for pensar em termos de lucros operacionais, certo? Não são lucros não operacionais, porque entra a questão do mercado financeiro, mas a partir de 2008, 2009, a queda é assim, ó. Só para vocês verem por que eles seguraram o investimento. Não tem investimento. Os caras, eles estavam querendo, eles não estavam aceitando mais aquele padrão de sociedade que o projeto neodesenvolvimentista queria fazer que nós acreditássemos que era possível implantar nesse país, naquelas condições de correlação de forças políticas e sociais. Porque parece que havia... Você sabe o que é uma crise? Uma crise é quando você cai na real. Né? O que é cair na real? É você faz um ajuste. O Brasil havia vamos dizer, era necessário um ajuste. Aquele governo, ele era maior, né, ou menor, vamos dizer assim, é menor do que a correlação de forças que havia entre as classes. Né? Quer dizer, tanto é isso, que foi muito fácil, gente. Sinceramente, foi muito fácil. Os caras, eles tinham um sistema político que favoreceu, né? Eles tinham um sistema dentro da sociedade civil, um sistema de mídia que favoreceu, certo? Quer dizer, você tinha toda uma mídia, os grandes meios de comunicação, não se mexeu nisso nesses 10 anos de projeto neodesenvolvimentista, é outra coisa também terrível, certo? Então, quer dizer, olha, foi muito fácil, é tão fácil que os caras agora estão querendo aproveitar. Bom, então se é tão fácil assim, vamos passar tudo. Vamos desmontar tudo. E é o que eles estão fazendo. Aonde a reforma trabalhista, olha só que coisa interessante, a reforma trabalhista, ela é pior do que todas as outras. Eu lembro na época que se fez todo o movimento, manifestações de rua, esse ano, né, contra a reforma da Previdência. Mas ali foi um erro tático. Enquanto a gente estava muito preocupado com a reforma da Previdência, os caras estavam passando a reforma trabalhista. E a reforma trabalhista é pior para o Brasil do que a reforma da Previdência. Não estou dizendo que a reforma da Previdência vai ser boa, não estou dizendo que o teto do gasto público foi uma coisa boa, não estou falando isso. Estou falando apenas que em termos de impacto, que a sociedade ainda não absorveu. E eu garanto que vocês aqui ainda, nós, né, estamos aos poucos absorvendo para ver o que é que fizeram com o mundo do trabalho nesse país, inclusive de futuro. Porque se a gente for pegar tudo isso em prol do aumento da taxa de exploração, hein? Aquela coisa de que, na verdade, o golpe ele foi um grande consórcio de interesses entre essas elites aí, certo? Entre as elites. A FEBRABAN, a Fiesp, a Confederação Nacional da Agricultura, a Confederação Nacional da Indústria. Um consórcio, gente. Vamos aqui, ó, estamos distribuindo aqui. O que é que o Temer? O Temer é um grande organizador. Ele realmente é o chefe da quadrilha dessa oligarquia do capital que está reorganizando o capitalismo. É um revolucionário. Ele fez o que o PT não conseguiu fazer, só que ele está fazendo para baixo, né? Ele está mexendo em coisas que nem o FHC, nem os militares, em outro momento histórico, até porque o capitalismo mundial não vivia essa crise que está vivendo agora, né? Então, só para vocês verem que nós estamos começando uma nova era
uma nova era do trabalho no Brasil. Daqui a 10 anos vocês vão me dizer, porque vocês vão pensar assim. Antes a gente pensava AC e DC, antes de Collor, depois de Collor. Agora a gente vai pensar antes de Temer e depois de Temer. Porque na verdade há uma consciência histórica para nós vermos, porque isso daí também tem desafio, mas também tem perspectivas interessantes da luta de classe. É isso que eu estou querendo dizer. Eu não estou querendo fazer aqui um discurso do desespero. Não quero que vocês saiam daqui, estão me envenenando na esquina ali, porque o professor Giovanni Alves chegou aqui com esse discurso do desalento, da desesperança, né? É o inferno do capital. Não é isso. Não é isso. Isso é um processo muito complexo, muito rico, porque a sociedade brasileira, ela está fazendo, de um certo modo, ela está se integrando mais no processo que lá fora já está bem avançado. Aí eu vou falar um pouco lá fora, certo? Na medida que você se integra mais, você se desintegra aqui dentro, porque isso já havia desde o Collor. E na verdade a gente tem que entender essa conjuntura de 1990 a 2014, porque de 2014, 2015 é um ano que não existiu, 2015, é incrível. O incrível ano que não existiu. Por que não existiu? Porque não tinha governo, a Dilma estava lá, mas ela não governava, então o país estava na compasso de espera para o golpe de 2016. Então é o seguinte, gente, desde Collor, eu gosto de periodização pra caramba, eu não sou historiador, viu, Jorge? Eu não sou historiador, mas eu gosto de periodização. Então eu penso assim, o Brasil, o desenvolvimento do capitalismo no Brasil, ele tem que ter a ofensiva neoliberal a partir de 1990 com Collor. Ali já se inicia o desmonte do mundo do trabalho no Brasil. Aquele mundo do trabalho que nós construímos a partir do projeto de industrialização do Vargas, inclusive que nem os militares, eles derrubaram aquilo, porque aquilo dali tinha a ideia de uma coisa que o neoliberalismo nos fez esquecer, que é a ideia de nação, certo? Embora os militares, eles, né? Mas o Geisel tinha um projeto de nação, sim. Só que a crise pegou a gente de calças curtas, como sempre, né? 1973. O fato é o seguinte, o fato é que em 1990, aí nós entramos num processo, novamente, a colônia de exploração vinculada ao movimento do capital internacional. Nós começamos a incorporar já elementos de flexibilização trabalhista, certo? A terceirização ela já passa a ser adotada porque a súmula, aquela súmula do TST, qual é a súmula 331? Hã? 331. Perfeito. É bom dar aula por direito porque a gente... Essa súmula foi nesse período que eles já começaram, pode terceirizar, mas é só na atividade, como é que é? Pode terceirizar, mas só na atividade meio, não é isso? Então, quer dizer, ali já havia uma concessão para um processo que lá fora o David Harvey vai chamar regime de acumulação flexível, né? O próprio FHC já criou modalidades de contratação, né? Começou a flexibilizar a perninha lá da CLT, a CLT já começou a ter, mas ali, gente, já era uma abertura para essa lógica da acumulação flexível. De 2000, aí vem 2002, né, a crise do modelo neoliberal aqui na América do Sul, né, a gloriosa década de 2000, porque você tem a crise desse modelo neoliberal que foi implantado aí na década de 1990, vai fazer com que surjam experiências curiosíssimas, que eu chamo de neodesenvolvimentismo, alguns não gostam desse termo, mas é isso que eu utilizo. Outros chamam de pós-neoliberalismo, mas aí talvez valha mais para a Bolívia, para a Venezuela, para o Equador, certo? Mas foi uma singularidade. Você sabe aquela coisa, sonhos de uma noite de verão? É isso. Só que essas experiências, por incrível que pareça, estavam vinculadas a um ciclo da economia mundial, da bolha, criada lá pela resolução da crise de 2001, da Nasdaq, que os americanos injetaram
capital crédito, né, capital fictício, e aquilo bombou, e as commodities também, a China estava crescendo a 2 dígitos, e criou aquela ilusão de que isso ia durar. Incrível como ninguém avisou, isso não vai durar. Mas a crise de 2008, o que é que o presidente falava? É uma marolinha, né? O fato é que nada como a história para nos colocar no mundo real. O fato é que quando começa a década de 2010, e isso eu falava, eu lembro muito bem, que eu falava quando eu dizia, essa década vai ser, me desculpa a expressão, uma merda. Por quê? Porque eu já tinha a perspectiva que a grande disputa, numa situação de crise, aí você tem já a Dilma, quando ela pega, coitada, ela já pega o governo, ela já pega no mar já muito tumultuado, lá fora e aqui dentro. Por quê? Onde é que a coisa começa a apertar? No orçamento público. É a disputa pelo orçamento, é a questão dos recursos para você manter aqueles programas, manter aquele perfil de inclusão civilizatória, enfim. O fato é que, em síntese, certo? Esse período de 2003 a 2013, 2014, vamos colocar 10 anos, né, a era do neodesenvolvimentismo, gente, ela quase que paralisa, de um certo modo, não quer dizer que não tenha, certo? Esse processo de corrosão da proteção social e dos direitos trabalhistas que tinha começado com o Collor e FHC, certo? Tanto que se empoderou os sindicatos, os acordos coletivos eram muito bons, os sindicatos, a negociação coletiva era uma beleza. Agora, havia precariedade salarial, né? A rotatividade do trabalho continuava muito alta, apesar do salário mínimo ter aumentado aí quase 70%, em torno de 70% aumento real, certo? Mas você tinha ainda uma economia de baixos salários. Isso eu estou falando assim no setor da economia. Se você for pegar o setor público, também foi muito interessante, porque foi com Lula, foi com Dilma que de um certo modo se contratou, se criou vários campi de universidades federais, quer dizer, se expandiu, né? Você teve a expansão do gasto público. Mas tem um limite, certo? Tem um limite. E esse limite, numa situação de crise, a burguesia disse assim, para por aqui, certo? E agora nós vamos ter que dar as cartas. Vocês acham que vão conseguir nessa transferência de renda? E a dívida pública, como é que fica, se a coisa prospera? Olha só a questão do capital financeiro. O fato é o seguinte, o fato é que havia toda uma agência contida. É por isso que, em 2008, eu escrevi um texto, junto com um professor lá da Unesp, lá de Marília, que eu não utilizava a expressão neodesenvolvimentismo, nós utilizávamos a expressão neoliberalismo contido, para tentar caracterizar esse período do governo Lula, né? Não era Dilma, era o governo Lula, porque a gente dizia o seguinte, o que é que as experiências neodesenvolvimentistas fizeram? Elas simplesmente conteram, igual aquela contenção que havia lá na barragem de Mariana, certo? Olha como o nosso país é uma coisa curiosa, né? Que daria um filme, né? Porque no ano que aquela barragem de Mariana, né, irrompe lá, o Brasil é um rio doce. Certo? Rio Doce. Então, quer dizer, o golpe foi isso. O golpe foi uma articulação política do bloco no poder que se rearticulou para dar prosseguimento àquilo que já estava avançando, que era um novo padrão de desenvolvimento capitalista, um novo padrão, né? Certo? Vamos dizer, numa situação de crise, aí tem a questão da longa depressão, porque você tem uma economia mundial que está dando água, para ativar a acumulação flexível. E a reforma trabalhista, ela é todo o espírito da acumulação flexível. Muita coisa ali que está se regulamentando já havia, mas agora vai ser ativada. Já que está regulamentada, já vai poder, de um certo modo, né? Aí tem toda... Depois a gente pode discutir como é que se essa reforma trabalhista a gente pode revogar ou não. Isso é uma discussão política, né?
Isso aí, mas eu estou pensando assim, que como ela está, ela de fato é uma peça magistral da barbárie capitalista no Brasil. Porque um país desigual como o nosso, que ele simplesmente desmonta todo um legado de civilização de Vargas, que não era revolucionário, não era socialista o Vargas. O Vargas tinha a percepção de que você tinha que dar um mínimo de coesão nesse país para poder até desenvolver o capitalismo, certo? E isso está sendo desmontado em termos, inclusive, de direitos, de proteção, né? Ele desmonta tanto na parte dos direitos, como na parte, inclusive, da negociação coletiva. A reforma trabalhista, eu já estou concluindo aqui, para a gente passar para o debate, ela tem, eu diria, né, como eixos principais, né, que a gente tem que estar levando em consideração, ela tem algumas características que, de um certo modo, em síntese, ela tem um objetivo muito claro. Isso aí só o idiota que não vê, que é aumentar a taxa de exploração da força de trabalho no Brasil, certo? Isso aí basta verificar que vai ser muito mais interessante você contratar. E não se iludam, aquela coisa, mas o desemprego, eu até penso assim, olha o caso o caso dos Estados Unidos e da Inglaterra, taxas de desemprego caíram nesses últimos 10 anos, 8 anos e tal, mas e daí? O que você tem é uma coisa que a gente vai ter que aprender, que essa vai ser a lógica do capitalismo do futuro. Você pode ter até economias com desemprego que não vai crescer tanto, até pode até diminuir, quando você tiver um crescimento da economia, um crescimento pequeno, mas diminui. Agora o que você vai ter é a expansão do subemprego, certo? Do emprego precário. Então acabou essa ideia de emprego, pronto, acabou a ideia de emprego, certo? Por quê? Porque você vai ter uma série de formas hoje, que a reforma trabalhista coloca, de contratação por tempo determinado, certo? Flexível, que os empresários vão poder estar utilizando, e aí vai implodir aquela forma de contrato padrão que nós conhecíamos do século XX, certo? Então se criou o trabalho, né, se regulamentou o contrato de trabalho intermitente, se regulamentou o trabalho autônomo, se regulamentou o teletrabalho. Só essas 3 modalidades, gente, já vai causar um dano danado no mundo do trabalho, esse mundo do trabalho que produz a riqueza, o valor no Brasil, né? E nesse pacote dessas formas de contratação flexível, o que é que você tem como, eu diria, a cereja do bolo? O fim, né? Quer dizer, essas formas de contratação é o fim da relação de emprego, certo? Ela vai ocultar essa subalternidade estrutural entre capital e trabalho, né? E vai proclamar em pleno século XXI, num país como o nosso, que você, né, quer dizer, que o trabalhador, você não tem mais, quer dizer, implode o direito do trabalho, a justiça do trabalho. Para que a justiça do trabalho? Certo? Se agora você tem o negociado sobre o legislado, acaba com os sindicatos, a estrutura sindical vai virar pó, até porque vocês viram que a contribuição sindical, ela agora vai ser praticamente extinta. Se a gente for ver, olha, a construção da reforma trabalhista é uma arquitetura da destruição de direitos trabalhistas e dessa proteção social que havia sobre o mundo do trabalho muito frágil, porque no Brasil o mundo do trabalho sempre foi muito frágil, né? Algumas categorias são fortes. Agora, qual é o mundo que vai surgir disso? É um novo e precário mundo do trabalho de uma forma mais aguda, que já sinalizava nos anos 90, certo? Toyotismo sistêmico, uma expressão que eu cheguei até a utilizar nesse livro da minha tese,
No começo da década de 2000, eu falava toyotismo sistêmico, ninguém entendia o que eu queria dizer, agora estão entendendo. Porque toyotismo sistêmico é exatamente isso. O que é o toyotismo? A lógica desse modo de organização do trabalho capitalista. É exatamente a mistura de estratégias de captura da subjetividade, aí a gente pode discutir quando o público perguntar o que seria isso, métodos de gestão, certo? Dentro das empresas, certo? Com formas de contratação flexível, certo? E o desmonte do sindicalismo industrial, certo? Porque você vai ter agora o sindicato por empresa, que inclusive a reforma trabalhista permite que empresas acima de 200 trabalhadores, elas criem uma coisa chamada o quê? Uma comissão de representação de trabalhadores. Para quê? Para esvaziar os sindicatos. Sindicatos de categoria, vai acabar as categorias. Então, só para vocês verem que é uma construção do toyotismo sistêmico, né, enquanto ideologia orgânica do capitalismo flexível. E eu falava isso, as pessoas me criticavam porque estão no toyotismo. O toyotismo é coisa de fábrica, de indústria automobilística no Japão. E as pessoas não entendiam que ali é o espírito do toyotismo, essa forma de como a acumulação flexível ela se configura no sentido de uma ofensiva do capital muito mais radical, no sentido que ele toca na raiz, porque aí não é só o trabalho que está sendo desmontado, é a vida das pessoas que está sendo desmontada. Porque vocês imaginam que é o contrato de trabalho intermitente, que agora se torna legal a partir de 11 de novembro? Significa o seguinte, que você vai ser contratado por uma empresa, ficar 24 horas à disposição dela, só que ela vai te chamar a qualquer tempo para você exercer uma tarefa, e você só vai receber por aquela tarefa executada. É isso. Qual a diferença disso da escravidão? Porque o escravo ficava à disposição do senhor, né? Talvez vai ser pior do que a escravidão, porque pelo menos o escravo tinha o quê? Tinha casa, tinha uma reprodução da força de trabalho que dava um custo fixo, né, para o senhor, certo? Não é à toa que é muito mais rentável do que a escravidão. Então a escravidão é fichinha. A questão, gente, é que isso vai criar um novo metabolismo social do trabalho no Brasil, que vai mudar a configuração da luta de classes, que vai se tornar mais acirrada e mais nebulosa, porque com a captura da subjetividade você vai ter que priorizar a luta ideológica, a formação, ou a gente entra para esclarecer as massas, para educar as pessoas, é um trabalho muito mais lento do que meramente a agitação. Olha como muda a própria configuração da prática sindical e política de formação dos partidos de esquerda. Agitar não é mais suficiente para construir força. Você tem que formar. E aí entra uma coisa que ninguém gosta, é formar. Formar. PT há muito tempo já não forma nada. Dos partidos de esquerda, que eu saiba, o PCdoB tem uma prática muito mais disciplinada de formação, mas me preocupa, que eu não sei se eles começam a ver que de repente fica só um partido eleitoral. Sindicato já não está mais formando alguns, tem exceções. Agora eu estou dizendo o seguinte, nós estamos, para concluir, entrando numa nova era do trabalho no Brasil, que vai mudar tanta morfologia do trabalho, isso que eu descrevi para vocês ainda de uma forma muito imediata, como o metabolismo social, certo? A subjetividade, a identidade, a forma, porque a nossa vida vai ser afetada. E eu diria o seguinte, gente, o homem é um ser que dá respostas. Eu acredito que a classe trabalhadora brasileira vai dar resposta, sim. Pode até demorar, mas vai dar resposta. Porque a história demonstra que sempre tem uma resposta. A primeira revolução industrial, você teve uma resposta. 30, 40, 50 anos depois, mas teve. 1848, as revoluções lá. E olha que a primeira revolução industrial começou em fim do século XVIII. Nós estamos vivendo agora uma quarta revolução industrial. E aí é outra coisa que se soma a essa conjuntura. Mas aí eu vou deixar para amanhã, o professor Foladori está aqui, ele vai estar explicando essa quarta revolução industrial, porque aí você vai ter uma outra dinâmica da acumulação flexível, que vai ter impacto na subjetividade e na objetividade,
e nós vamos entrar num mundo de grandes conflitos sociais e luta de classes e oportunidade de formação de consciência crítica. Como vamos canalizar essas energias? Essa energia vai dar mais luz ou vai dar mais calor? Eu temo que só dê calor. Queremos luz. E aí vai depender da contingência da política, né? Porque a política é contingente, certo? O socialismo não é uma inevitabilidade. É uma possibilidade mais do que nunca no século XXI. Mas vai depender dos sujeitos. Eu paro por aqui e quero ouvir vocês agora. Obrigado.